que estão pulando do barco do próprio Ricardo Nunes. A pesquisa feita pela Datafolha, que inclusive foi divulgada aqui ó, no dia 23 de agosto, mostra o seguinte, tá? Datafolha, 63% dos eleitores de São Paulo dizem rejeitar o candidato apoiado por Bolsonaro e 48% dizem rejeitar o candidato apoiado por Lula. Por que esse dado é importante? Porque ao ser cobrado, por que o Ricardo Nunes evita estar gravando materiais com Bolsonaro, evita estar com Bolsonaro, por exemplo, ele diz que o Bolsonaro, na verdade, estaria ali trazendo a possibilidade de ele perder votos ao invés de ganhar votos. Tem até um material publicado aqui no Globo, assinado aqui pela Bela Megalha, eu vou deixar para vocês no comentário fixado, que tá aqui, ó. O alerta de aliados de Bolsonaro sobre Pablo Marçal para 2026. Eu vou fazer até outro vídeo sobre isso mais à frente, mas eu quero pegar esse trecho aqui, ó. O argumento que está sendo apresentado a Bolsonaro para fazer com que ele se dedique mais à campanha da reeleição de Ricardo Nunes, que tem o apoio do ex-presidente. Por quê? O Bolsonaro foi informado que se o Pablo Marçal vencer ou não vencer a eleição em São Paulo agora em 2024, mas sair fortalecido, ele vai tentar a eleição em 2026 para a presidência da República. E que ele tem ali o potencial de suceder o Jair Bolsonaro à frente do bolsonarismo. E aí é importante a gente trazer essa observação também, porque por muitas oportunidades, as análises que a gente faz aqui são ignoradas, né, por grandes veículos da mídia, até veículos do nosso campo, às vezes, que tem um certo alcance. Eles, depois de alguns dias, vão lá, fazem uma análise similar à nossa, que é de outras pessoas também, mas geralmente é como se as ideias tivessem partido deles e que, por terem uma audiência maior, né, eles acabam ali ficando com o monopólio da análise política, o monopólio da informação. E eu venho alertando desde 2019 que o bolsonarismo não dependeria mais do Bolsonaro a partir daquele momento. Ele botou o carro na rua. A partir do momento que ele botou o carro na rua, qualquer outro líder que tivesse ali o suposto carisma que ele tem, que tivesse a conexão que ele teria naquele momento de 2018 e que corrigisse algumas falhas que ele teve em 2018, poderia perdurar o poder ali à frente do bolsonarismo. Eu disse, inclusive, que não acreditava que o Bolsonaro chegaria forte nas eleições de 2026, falei inclusive que acreditava que nas eleições de 2024, se ele não tivesse mais na presença da República, a gente veria já o impacto do enfraquecimento dele em algumas regiões, e deu o meu ultimato lá desde 2019 e 20, que eu acredito que o Bolsonaro perderia força entre 2024 e 2026, mas o bolsonarismo ainda teria uma certa pujança, né? Uma certa sobrevida, pelo menos até 2028, eleições municipais, e até 2030, eleições nacionais. A partir dessas duas datas, é o meu marco ali, final, para a gente sentar e falar, vamos ver o tamanho do bolsonarismo hoje. E com esta mobilização em torno do Pablo Marçal por parte do bolsonarismo, fica meio que evidente que o Bolsonaro está com seus dias contados no que diz respeito à força e apadrinhamento político. Os eventos que ele tem feito aqui no Nordeste são muito flopados, fica bem evidente, mas aí as pessoas alegam que aqui no Nordeste o evento é flopado porque o Bolsonaro é fraco aqui e o Lula e a esquerda é forte, mas também os eventos que acontecem no Norte com o Bolsonaro também são flopados, e eventos recentes que aconteceram em São Paulo, no Rio de Janeiro, também esvaziados, em bases onde o Bolsonaro e o bolsonarismo, em tese, são fortes. E aí o que estaria acontecendo? O Bolsonaro foi alertado que ele precisa entrar de cabeça na campanha do Ricardo Nunes, porque o Pablo Marçal pode crescer, e se o Pablo Marçal crescer, ele pode tomar esse spoiler eleitoral do Bolsonaro, que estavam todo mundo brigando aí. Era Tarcísio, era o governador Romeu Zema de Minas Gerais, era o governador Ronaldo Caiado de Goiás, era o próprio Jorginho Melo, era o próprio Cláudio Castro, era, enfim, a própria Michelle e outras figuras, e agora existe a possibilidade de não ser nenhum deles o herdeiro desse spoiler eleitoral do Bolsonaro, seja o próprio Pablo Marçal. E aí segue aqui o material. O argumento vem sendo apresentado ao Bolsonaro que aqui é o seguinte, né? A parte do argumento, só para que fique claro, tá? Marçal é visto como uma ameaça que pode tirar de Bolsonaro o protagonismo caso consiga se eleger prefeito na maior cidade do país. A certeza é de que ele vai se lançar à presidência em 2026, se for bem sucedido na eleição municipal deste ano. E quando se fala bem sucedido, independente de ele sair vencedor ou não, tá? Bem sucedido. Ou seja, se ele chegar em terceiro lugar ou se ele for para o segundo turno, isso é muito, numericamente falando, é algo bem sucedido para o plano futuro do Pablo Marçal, que teria 2 anos para planejar uma campanha
para a presidência em 2026. Isso afetaria, na visão de aliados de Jair Bolsonaro, os planos do ex-presidente de concorrer, já que o capitão reformado, ex-capitão, né, o capitão reformado, né, que é ex-capitão, aposta que vai conseguir reverter sua inelegibilidade até lá. Isso aqui é uma coisa que nem os membros do PL acreditam, tá? Mas ele continua acreditando. O argumento vem sendo apresentado a Bolsonaro para fazer com que ele se dedique mais à campanha de reeleição de Ricardo Nunes, que tem o apoio do ex-presidente. Em um encontro que ocorreu na casa do presidente do PP, Ciro Nogueira, na quinta-feira, o governador Tarcísio de Freitas falou para Flávio Bolsonaro sobre a importância de o ex-presidente se engajar na campanha de Ricardo Nunes. O senador disse que não via interesse da campanha do prefeito em ter o pai por perto e apontou que Bolsonaro não havia sido chamado para gravar com o prefeito. Por quê? Porque ele tem uma taxa de rejeição alta. E o Nunes sabe que se ele abrir mão do eleitor de uma direita mais moderada, em tese, para poder radicalizar, ele pode perder o voto desse eleitor, que pode migrar para Tabata, pode migrar para o Datena, e ele pode acabar perdendo espaço no segundo turno para o Pablo Marçal, ou dependendo de como ficar ali, ele acabar nem estando ali realmente entre os três candidatos, se ele fizer uma campanha errada.